existe uma diferença, o sexo e sexualidade. Sexualidade é que, vamos dizer assim, a experiência de vida, ela acaba ensinando e trazendo esse conhecimento, né? Então, eu não vou colocar o idoso, não. 60 anos é um adolescente. Se ele for chegar aos 100 anos de idade, como eu sempre digo, 60 anos é um adolescente, né? Então, imagina o seguinte, duas pessoas que têm um bom relacionamento, que se completam, né? Então, veja só, qualquer momento de carinho, eventualmente um encontro, um passeio, não digo assistir o pôr do sol, né? Seria um tanto poético, mas traz tanta satisfação, tanto quanto um ato em si. Então, essa necessidade, vamos dizer, do sexo em si, né? É um tanto relativo. Os pacientes, ou seja, os casais com 80 anos para mais, eles mantêm atividade sexual entre eles mesmos, com 80. Eu tenho pacientes com 88 anos que ambos estão aqui. Existe um certo declínio a partir dos 20 anos de idade, em que de 80% a 90% da população tem atividade sexual, tanto os homens como as mulheres. Os homens um pouquinho mais que as mulheres, né, em termos de 5% a 10%. Então, dos 20 anos de idade até os 60, na verdade até os 80, ela vem no declínio, mas todos mantêm essa atividade. Então, com relação aos 60 anos, dos 90%, declina para 80%, mais ou menos, em termos da atividade do homem. E a mulher declina um pouco mais a partir dos 50 anos, em função da menopausa, climatério e, com certeza, da preocupação dela com a parte estética, né? Que, na verdade, a culpa não seria dela. Eu diria que, em parte, é do companheiro mesmo, do marido. Por quê? Numa condição, vamos dizer assim, a partir dos 50, 60 anos, que ele tem uma disfunção sexual, ou seja, uma dificuldade no desempenho sexual, ele pode até, nesse afastamento ou alguma desculpa, indiretamente jogar para a companheira. Aí ela fica fazendo regime, estética, tudo mais, mas a parte sexual, de repente, não recupera. A condição dele conseguir manter uma ereção, ele vai declinando. Tanto que a partir dos 50, 60 anos, ele pode ter ajuda, né, de alguns medicamentos e algum tipo de tratamento. Que eu recebo os pacientes juntamente com a mulher presente. E a própria atendente que faz o agendamento, ela diz, quem marcou a consulta? Foi a esposa. É interessante que esses pacientes que vêm realmente indicados pela esposa, eles fazem o tratamento direitinho. Aqueles que vêm sozinhos, que marcam e tal, eventualmente ele pode não seguir um tratamento. Então eu colocaria que a mulher é uma condição fundamental com relação à prevenção de todas as doenças que sejam. Existe um componente que é psicoemocional, essa ansiedade, esse medo, né? Acho que não está dando certo, aí lógico que vai terminar essa ereção. Então o casal, quando vem, lógico que tem interesse nessa parte sexual. Não só a mulher pensando no marido, né? Provavelmente ela também tem a vontade, com certeza. E às vezes tem casos que a própria mulher tem mais interesse no retorno da parte sexual do que o homem. Agora, com certeza, ambos estão pensando com relação ao outro, no bem-estar do outro. A maior queixa, vamos dizer assim, do paciente a partir dos 60 anos é a falta de ereção, né? Que a ejaculação precoce, que também é uma das primeiras causas de queixa na parte sexual, é mais para os jovens. Existem diferentes condições que ajudam a trazer essas alterações. Por exemplo, a diabetes, ela traz uma neuropatia diabética, isso em diferentes idades, a partir dos 20 anos, 30 anos, ele pode ter uma dificuldade a ter uma boa ereção devido à diabetes, né? Outras condições, alterações metabólicas, né? Hormonais também, que pode ser mais jovem, e pode ser resultante também de algum tipo de trauma ou acidente, que pode acometer o jovem também, um acidente automobilístico de coluna, ou então pós uma cirurgia, algum tumor, que o tumor pode ocorrer também em diferentes idades. Principalmente no homem, a partir dos 50, 60 anos, é muito comum o tratamento da próstata. Tive um paciente que realmente antes da cirurgia, ele fez uma avaliação, já deram uma expectativa de vida de 2 anos. Bom, foi até os Estados Unidos, no caso, ouvir uma segunda opinião. E voltou realmente com a mesma conclusão, são 2 anos. Bom, muito bem, operou a próstata, ele se preparou para 2 anos de vida.
Mas imediatamente após ele procurou retornar o mais rápido possível às atividades normais dele, tanto de trabalho, né, e tudo mais. E não era casado, era viúvo. Mas com 6 meses aproximadamente já fez o implante de uma prótese peniana. Por quê? Ele tinha um tempo contato, né? Resumindo, a prótese foi totalmente satisfatória, né? Conseguiu uma namorada logo no início, interessante, já ficou com ela mais de 10 anos, e os 2 anos ficou esquecido de vida, né? E passados 10 anos, realmente formalizou um casamento no papel, com festa, tudo mais, que isso é muito importante, né? Então, veja só, é um caso que realmente, veja, um tratamento realmente ajudou a um retorno de uma vida normal, e hoje já está com seus 15, 20 anos mesmo, pós a primeira cirurgia, casados, felizes da vida.